Neste mês de outubro é o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro nós estaremos comemorando 504 anos da Reforma Protestante, desde 1517, quando Martim Lutero estabeleceu aquelas teses confrontando os descaminhos da Igreja para discutir, voltar às origens, aos valores da Palavra de Deus. Então, neste mês de outubro, nos cultos vespertinos, nós estaremos expondo em sermões, pregações, exposições, uma síntese da nossa teologia calvinista. Nós vamos pregar sobre os 5 pontos do calvinismo, que tem a ver com a depravação total, com a eleição incondicional, com a graça irresistível, com a expiação limitada e com a perseverança dos santos. Então, e hoje eu quero começar com a doutrina da expiação. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no profeta Isaías, no capítulo 53. Leremos no profeta Isaías, capítulo 53, os versos de 8 a 12. Ou você pode também acompanhar a projeção do texto que estará à sua disposição. E a você que está em casa pode nos acompanhar também atentamente através da leitura desse texto. Diz assim o profeta Isaías nesse belo texto messiânico: por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Expiação limitada, ou expiação específica, ou, como dizia Calvino, expiação eficaz. A morte de Cristo na cruz foi para possibilitar a salvação, ou foi para salvar? Será que Cristo morreu apenas para dar possibilidades de salvação? Esta é uma pergunta importante quando nós abordamos acerca da expiação. Ou será que ele morreu na cruz uma morte vicária e substitutiva? Precisamos entender o que é a doutrina da expiação. O que é expiação? Você vai entender que a morte de Cristo na cruz foi uma morte substitutiva. Ele morreu não apenas para possibilitar a salvação, mas ele morreu para nos salvar. Ele morreu para salvar aqueles que estavam perdidos. Aqueles entre os perdidos que Deus escolheu na eternidade para a salvação em Cristo, pela fé na verdade,
para a santificação no Espírito, para uma vida de fé, de boas obras, de obediência e de santidade. Por estas pessoas, Cristo morreu no Calvário. Por isso, por estas pessoas que Deus na eternidade escolheu, Cristo morreu na cruz do Calvário. A nossa confissão de fé de Westminster define assim acerca da obra de Cristo e acerca da vocação eficaz. Diz a nossa confissão: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que pelo eterno Espírito ele ofereceu a Deus, uma só vez satisfez plenamente a justiça do Pai, e para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Portanto, todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles veem muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. E diz mais: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Jesus vai dizer, conforme diz o Evangelho de João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Paulo, escrevendo lá em Atos, no capítulo 20, versículo 28, escrevendo orientações para os presbíteros de Éfeso, ele vai dizer: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então veja, meus irmãos, minhas irmãs, a morte de Cristo não apenas possibilita a salvação, mas ela efetiva, ela consuma em si mesma a salvação. É na morte de Cristo, que nós temos a salvação pela fé. A morte de Cristo é vicária, a morte de Cristo é substitutiva. E quando nós pensamos nessa doutrina da expiação eficaz, ela tem a ver com o tribunal de Cristo. Ela tem a ver com aquilo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse acerca do dia do Senhor. E esse dia do Senhor chegará. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. A Bíblia diz que naquele dia nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. A Bíblia também diz que
naquele dia, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados, segundo estiver escrito naqueles livros. A Bíblia também diz que naquele dia do juízo, nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Nós seremos julgados por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Deveremos dar contas de cada uma de nossas palavras. A Bíblia diz que no dia do juízo nós vamos dar conta das nossas obras. Aquilo que você fez, os seus pais não viram, os seus filhos não viram, a igreja não viu, nem a lei foi capaz de alcançar. Aquilo que você fez em oculto, na surdina, na calada da noite, em oculto, diz a palavra que será proclamado em público dos telhados das casas. Esse é o dia do tribunal de Cristo, o dia do Senhor. E Deus então vai trazer à luz aquilo que foi feito na escuridão das trevas. A Bíblia também diz que no dia do juízo, nós vamos dar conta diante do tribunal de Deus, daquilo que deixamos de fazer, não apenas por aquilo que falamos, não por aquilo que fazemos, mas também, no dia do juízo, nós devemos dar conta por aquilo que nós não fazemos, das nossas omissões. A Bíblia diz que você que sabe o que deve fazer e não faz, nisto você está pecando. Quando nós lemos Mateus capítulo 25, especialmente dos versículos 31 a 46, diz que quando Jesus vier na sua glória e majestade, Ele vai assentar-se no seu trono e vai julgar as nações. E vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E o que estas pessoas fizeram, meus irmãos, para irem a um destino de tormento eterno? A Bíblia diz que elas não fizeram nada, apenas deixaram de fazer. Diz-nos o evangelista Mateus: estive com fome e não me destes o que comer, estive com sede e não me destes de beber, nu e não me vestistes, doente e não fostes ver-me, preso e não me visitastes, forasteiro e não me abrigastes, diz a palavra do Senhor. E aí perguntam: quando te vimos assim, Jesus? E a resposta é: todas as vezes que deixasses de fazer a um destes pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, você não precisa estar fazendo mal a ninguém. Você não precisa estar falando mal de ninguém. Não fazendo mal, não falando mal. Você pode estar dentro de sua casa, mas pode estar cometendo um terrível pecado da omissão. E ainda mais, a Bíblia também diz que no dia do juízo, Deus vai julgar os segredos do nosso coração. Deus vai julgar as suas intenções, os seus pensamentos. Quem pode escapar diante desta investigação meticulosa, tão profunda, dos olhos oniscientes de Deus? Claro, ninguém pode escapar. Pense comigo, por exemplo, que há um estudo na psicologia dando conta de que passa pela sua e pela minha cabeça pelo menos 10.000 pensamentos por dia. 10.000 pensamentos por dia. E aí, cabe-nos uma pergunta: quantos desses 10.000 pensamentos são pensamentos pecaminosos? Você muitas vezes teria vergonha de compartilhar os seus pensamentos que passam pela sua cabeça com a pessoa mais íntima, com o seu melhor amigo, mais chegado. Agora, deixa-me dizer uma coisa para você nesta noite. Aquilo que você guarda no mais secreto do seu coração, Deus conhece, Deus vê.
Porque o tribunal de Deus é diferente dos tribunais humanos, dos tribunais da terra. Porque o tribunal de Deus tem competência para julgar aquilo que é de foro íntimo. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai descobrir quão pecador ele é por causa do 10º mandamento. Presta atenção, 10º mandamento. Ele tem a clara compreensão de quão pecador ele é, pois o 10º mandamento o denuncia. Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos. Vejam lá. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses 9 mandamentos são mandamentos objetivos que qualquer tribunal humano, qualquer tribunal da terra, pode legislar e julgar. Mas o 10º mandamento foge, escapa dos tribunais humanos, porque ele é subjetivo. Não cobiçarás. E isso, claro, é de foro íntimo. Isso foge à captação dos nossos olhos e dos olhos da lei. Você pode ter, meu irmão, uma auréola santa na sua cabeça, mas você não pode ter um coração podre. Você pode ter uma linguagem muito bonita, uma linguagem religiosa muito bonita, mas os seus pensamentos carcomidos pelo pecado. Você pode ter belas orações, você pode cantar erguendo as suas mãos, mas você pode estar totalmente corrompido, corroído pelo pecado dentro do teu peito. Só Deus sabe. Só Deus conhece, só Deus perscruta, só Deus sonda, só Deus vê, só Deus conhece. E o tribunal de Deus tem competência para julgar o seu, o meu, o nosso foro íntimo. E aí eu quero convidar você a imaginar que talvez hoje você possa comparecer diante do tribunal de Deus. E certamente você, como eu, tem cometido pecados, pois diz a palavra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que não podemos pagar a nossa própria dívida com Deus. Bastaria apenas um só pecado para você não entrar no céu. E você sabe que o céu só pode entrar quem é perfeito, porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é justo, o caráter de Deus é santo, 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 diz o profeta Isaías. Em toda a palavra nós vimos a expressão da palavra de Deus dizendo da sua santidade, da sua pureza, da sua integridade. Deus é totalmente outro e no seu céu só entram aqueles cujo caráter é o semelhante ao Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Percebe que nós temos um problema. Percebe quão grande é o problema da humanidade, quão grande é o problema da igreja. Então, se você não é perfeito, você não pode entrar no céu. A Bíblia diz que no céu nada contaminado vai poder entrar. Então, claro, você pode chegar a esta conclusão, que não há chance para você. É bem isso. Exatamente isso. Não há chance para você. Eu vou pedir a gentileza de um diácono sentar-se com esse querido irmão que chegou agora. Por gentileza, irmão. Um diácono, fica ao lado dele, por gentileza. Não há esperança de alguém ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, pela sua religião, pela sua justeza moral, pelos seus sacrifícios, pelas suas cerimônias, pelos seus ritos, pela sua religiosidade. Não é possível.
Não é possível. E isso precisa ficar bem claro para todos nós. É preciso que nós entendamos que aquilo que você não pode fazer, Deus fez por você. E quando nós trabalhamos, e quando nós estudamos, e quando nós vimos na palavra de Deus acerca da expiação eficaz, ou da expiação limitada, ou da expiação relevante, nós pensamos não apenas no dia de Cristo, no tribunal de Cristo, mas nós também olhamos para o céu dos santos do Senhor e, sobretudo, para a cruz de Cristo. A expiação tem a ver totalmente com a cruz de Cristo. De que maneira Deus fez por você e por mim o que nós não poderíamos fazer por nós? Enviando-nos Jesus Cristo. Enviando o seu Filho ao mundo como seu e meu representante, como seu e meu fiador, como seu e meu substituto. Quando Jesus estava lá naquela cruz, Deus pegou todos os teus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades e as lançou sobre os ombros de Jesus. Naquele momento, ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Ele foi ferido de Deus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelo nosso pecado. A Bíblia diz que ele levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Naquele momento não havia beleza nele, porque ele foi feito pecado, totalmente pecado. E porque o salário do pecado é a morte, a lei exigiu a sua morte. Naquele momento, o próprio sol se escondeu o seu rosto de Jesus. Naquele momento, ele foi desamparado na cruz, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava encharcado, ele estava moído, ele estava carregado de todos os teus pecados, isolado naquela sangrenta, naquela cruenta cruz, pelos teus, pelos meus, pelos pecados da igreja. Naquele momento ele foi o seu representante, ele foi o seu fiador, ele foi o seu substituto lá naquela cruz. Ô meu irmão, pense sobre isso. Mas a Bíblia também diz que antes de morrer, Jesus pega o escrito da dívida que era contra você, e ele rasgou esse escrito de dívida e o encravou naquela cruz. E diz ainda as Sagradas Escrituras que Jesus Cristo dá um brado na cruz, dizendo: está consumado, está quitado, está pago, tetelestai. Aquele que crê em mim não deve mais nada. A expiação tem a ver com aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por você. Ele foi o seu substituto, ele foi o seu representante, ele morreu a morte que estava imputada a você. Como seu substituto, ele morreu a sua morte. Ele pegou, trouxe sobre si os seus pecados. Ele sorveu cada gota da ira divina que era contra você. Ele aplacou a ira divina sobre você. Aquele que crê em mim não deve mais nada, disse Jesus. A morte de Cristo na cruz foi uma morte em seu lugar, em seu benefício, em seu favor. Assim, como diz as Escrituras, aqueles a quem Deus predestinou, a esses também chamou, e a esses Deus também justificou. E aí, quero dizer para você que é muito importante você entender isto, porque a expiação
não é apenas para possibilitar a salvação, a expiação é para salvar efetivamente, eficazmente. Assim, não pode perecer eternamente aqueles por quem Cristo morreu na cruz do Calvário. A expiação, meu irmão, a expiação, minha irmã, não é universal. Ela não é para todo ser humano. A expiação não é universal a ponto de abranger a todos sem exceção, mas a expiação é particular. Cristo morreu pelas suas ovelhas. Cristo morreu pela sua igreja. Cristo morreu e com o seu maravilhoso sangue, Ele comprou para Deus a sua gloriosa igreja, a igreja de Jesus. É uma morte eficaz, é uma morte substitutiva, e esta é a abençoada e a gloriosa doutrina da expiação. E isso é muito importante. Neste mês de outubro, você vai conhecer mais profundamente, ainda que rapidamente, as nossas doutrinas que sistematizam a nossa fé, que dão ideia do que nós entendemos como palavra de Deus e que norteia a nossa relação de pertença, de adoração. E uma delas é a expiação limitada, é a obra que Deus realizou em Cristo Jesus por você, por nós, pela igreja dele, pela igreja de Deus. E é muito importante que você e eu entendamos aquilo que aconteceu na cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, ele vai assim se explicar. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Deus nos torna justificados, porque Jesus cumpriu cabalmente a justiça de Deus por você, pela igreja de Cristo. Deus não colocou na sua conta a sua dívida. Deus não colocou na sua conta os seus pecados. Deus não imputou a você as suas transgressões. Quando Cristo estava naquela cruz, Deus pegou as suas dívidas, as suas transgressões, os seus pecados e transferiu esta dívida para o Senhor Jesus naquela cruz. Para a conta de Jesus foram as nossas dívidas, para a conta de Jesus. É por isso que, como seu advogado, o representante substitutivo lá na cruz, ele pegou esse escrito de dívida que era contra você, e ele pegou esse escrito de dívida e pagou, ele rasgou, ele anulou, e ele encravou naquela cruz. E diz a palavra que dos nossos pecados Deus não mais se lembra. A expiação é esta graça maravilhosa que Deus realizou pelo povo dele em Jesus Cristo na cruz do Calvário. E então ele declarou a você que você está quites com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora Deus transfere para a sua conta a total e plena justiça de Cristo. Você é vestido com as vestiduras brancas, você é coberto com a justiça de Cristo, como se você nunca tivesse pecado. Isto é justificação. Esta é a doutrina da expiação. Esta é a verdade gloriosa, que a morte de Cristo foi substitutiva, que a morte de Cristo é absolutamente eficiente, eficaz para a sua salvação. Portanto, quando vamos participar da mesa do Senhor nesta noite, que está proposto a nós, povo de Deus, eu preciso, eu desejo, eu quero alfinetar o seu coração nesta noite. Me permita, com muita delicadeza, mas com muita segurança. Você é salvo. Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja evangélica. Eu não estou perguntando se você frequenta a igreja. Eu não estou perguntando se você é frequentador de culto. Eu estou perguntando se você crê nesta doutrina, nesta obra expiatória que Deus realizou em Cristo Jesus por você. É isto que eu quero saber. É isto que interessa no final das contas. É se você tem essa segurança, esta confiança, pela fé, de que Deus o aceitou, de que Deus o perdoou, de que Deus o resgatou, de que Deus aniquilou toda a dívida, todo o escrito de dívida que era contra você. Ele naquela cruz, Ele cumpriu, Ele rasgou, Ele pagou e Ele encravou naquela cruz sua dívida e quitou o seu pecado, e agora já não há mais condenação para você. É isto que eu quero saber, que a tua alma repousa segura, serena, tranquila nos braços de Cristo. Não é suficiente vir à igreja. Não é suficiente participar de cultos evangélicos. É fundamental crer com todo o coração, com todas as forças das suas vísceras, da sua alma, do seu coração, que o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruenta cruz, quando morreu, quando verteu o seu precioso sangue, quando rasgou a sua carne, Ele o fez por você. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua fé, que de fato você seja daqueles cujo nome está escrito no livro da vida, pela fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu convido você que está entre aqueles salvos, que está em plena comunhão com Deus e com a igreja de Cristo, a celebrar conosco a mesa do Senhor, porque ela fala da expiação limitada, ela aponta para a obra da expiação, da substituição da sua morte na morte de Cristo. Ela aponta para a salvação. Oremos enquanto ouvimos uma canção. Vamos lá.